Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou falar com você qual será o dia do próximo topo do Bitcoin. Sim, a gente vai falar também em target de preço, quando esse dia pode chegar e qual será o preço desse dia do Bitcoin, beleza? A gente vai olhar para dados, a gente vai olhar para o passado e a gente vai entender exatamente qual foi o comportamento do passado para que a gente chegue exatamente nesses números, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto é olhando aqui para o intradiário, tá? Para a gente ver o que aconteceu. Acordei hoje de manhã, o mercado já estava meio animado ali. A gente teve uma alta relevante aqui no Bitcoin. Saca só, se a gente olhar para gráfico de uma hora, cara, a gente subiu aqui em linha reta praticamente. Obviamente, nesse momento a gente chegou em região de RSI sobrecomprado. E se a gente der um zoom out, saca só, a gente tem uma linha de tendência de baixa exatamente aonde o preço bateu nesse momento. Ou seja, se você me perguntar se nesse momento é um momento de entrar, não é um momento de entrar. Esse daqui é um momento de sair, um momento de realizar lucro em quem fez operações no curto prazo, beleza? Toma um pouco de cuidado com esses movimentos aqui, porque você tem grandes chances de colocar a estrela no topo do mercado. Então, olhando pro curto prazo ali, cara, quem pegou nessa movimentação aqui de alta, ótimo, beleza, aproveita, coloca o lucro no bolso, sempre lucro é no bolso e não na tela do computador. Daqui para frente a gente pode subir, a gente pode construir algumas divergências, tá? No RSI, o preço continuar subindo mais um pouquinho, sim, a gente pode continuar subindo, mas já não é ponto de entrada, já é ponto de pensar em saída. Depois, se a gente construir uma divergência no RSI, alguma coisa do tipo, aí a gente pode pensar em uma operação de short no curto prazo, tá? Tô falando com você dentro do gráfico de uma hora, dentro de um gráfico intradiário. Se a gente for olhar para médio prazo aí, você sabe da minha expectativa que é de ficar entre os 25 mil dólares e os 31 mil dólares no resto desse ano, beleza? Até o final do ano ali. Algo positivo que a gente tem nesse momento aqui acontecendo é que o RSI está subindo, ou seja, está nos mostrando força dos compradores e o preço está andando de lado ao longo desse período aqui. Isso daqui é um sinal de exaustão dos vendedores. Já comentei com vocês que se a gente perder os 25 mil dólares, inclusive eu falei isso no vídeo de ontem, se a gente perder os 25 mil dólares, vai azedar as coisas, vai ficar muito feio, porque a gente vai deixar uma grande resistência para trás, que nesse momento é um grande suporte. Então, nesse momento, eu acredito que é mais difícil da gente perder esses 25, só que se a gente perder, vai ser feio sim, beleza? Como eu também não acredito que a gente vai romper os 30 mil dólares ali ainda esse ano. E a gente continuar falando aqui do curto prazo, a gente vai ver que o que movimentou bastante essa subida aí que nós tivemos no mercado foi exatamente futuros, né? A gente teve algumas liquidações das pessoas que estavam apostando em baixa no mercado. Nesse momento, a gente tem mais pessoas apostando em alta, tá? Aqui já entra um ponto negativo dessa alta que a gente teve. Só que se a gente olhar para um mapa de liquidação, a gente vai ver que capturamos um pouco de liquidações ali, né? Olha só essas barras verdes aqui, quanto mais amarelo for essa barra, mais liquidação a gente tem dentro dessa região. A gente capturou algumas liquidações aqui, e a gente chegou em um ponto onde temos uma grande concentração de liquidação. Se a gente olhar aqui exatamente para o mapa dessa liquidação, a gente vai ver que nessa região, um pouquinho mais para cima daqui do ponto que nós estamos, a gente tem a maior quantidade de liquidação. Olha só, ali por volta dos 27 mil dólares. A gente já está em 26.700, tá? Então, se a gente subir um pouquinho mais ali até os 27, a gente pode dar mais um tiro aí nessa liquidação, ou seja, dá uma elevada ainda nessa
nesses apostadores de baixa, dar uma liquidada nesses apostadores de baixa ainda dentro do dia. Isso são movimentos artificiais, tá? Quando a gente tem liquidação tanto para baixo quanto para cima, são movimentos artificiais. Eles não são sustentáveis nos dias consecutivos. Depois que a gente tem a liquidação, o mercado ele fica sem pressão para continuar naquela direção. Ao menos que a gente comece a formar padrões gráficos, a gente compra topo anterior e aí os players, os traders começam a ver que o mercado está revertendo, aí sim dá para a gente considerar que a liquidação ela foi o gatilho. Mas quem sustentou a alta foram os próprios players comprando e não a liquidação. Por isso que é comum às vezes subir em um dia e cair no outro, porque liquidação e aí não tem consistência na liquidação, a gente acaba revertendo. O que eu quero dizer para você é que toma cuidado na data de hoje, porque se a gente não fizer com que o mercado rompa o topo anterior, os 27 ali e pouco, a gente não vai sustentar essa alta e a gente pode devolver tudo amanhã. Então toma cuidado com FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. Não ache que a gente vai sair subindo, simplesmente indo embora nesse momento, beleza? Não é o que nós temos de padrão aí nesse momento. E se a gente olhar para as movimentações de stablecoins na data de hoje, a gente vai ver que não tivemos movimentações de stablecoins na data de hoje. Não tivemos movimentações relevantes para fazer com que o preço suba de forma consistente. Veja que toda a formação de fundo a gente sempre tem aumento de transações de stablecoins sendo enviadas para as corretoras. Ali, quando a gente olha a Luna Foundation quebrando, a gente teve um grande envio de stablecoins para as corretoras, não formou fundo, o mercado caiu mais um pouco. Depois a gente teve a 3AC, mais envios de stablecoins, formamos fundo. Depois a gente vem, devolve o fundo que nós fizemos. FTX quebrou. Cara, muitas stablecoins sendo enviadas para a corretora durante todo o final do ano aqui. Depois a gente volta a subir. SVB quebrou, stablecoins sendo enviadas para as corretoras. Quando a gente olha para o nosso último fundo aqui, a gente não teve tanto envio, mas mesmo assim a gente teve um pouco de envio de stablecoins para dentro das corretoras. Nesse momento não tem nada, Zippo, zero, nada, nadinha. Então se a gente não tem stablecoins nesse momento, não ache que essa alta aí ela vai ser tão sustentável assim, beleza? E bom, eu comecei o vídeo falando para você do dia que o Bitcoin vai formar topo. Eu não sei se você já ouviu falando, mas o Bitcoin ele funciona igual um relógio suíço. Quando eu falo que ele funciona igual um relógio suíço, significa que ele funciona perfeitamente. Os melhores relógios são construídos na Suíça. A Suíça tem exatamente essa fama de construir relógios extremamente precisos, extremamente caros. Então, quando a gente olha para o ciclo do Bitcoin, a gente sempre tem essa precisão no ciclo do Bitcoin. E olha só que louco. Tem um post aqui dentro da comunidade on-chain, tá? Que foi feito pelo Celista. Celista é o nosso analista de price action lá dentro da comunidade on-chain. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou compartilhar com você uma informação que é privilegiada, tá? Não é uma informação que eu abro aqui dentro do canal do YouTube. Somente os investidores de dentro da comunidade on-chain têm acesso a essas informações. E Celista, peço até desculpa se eu estiver compartilhando o seu post aqui fora, beleza? Não fica bravo comigo não. Mas vamos lá, preciso trazer isso daqui a público porque é extremamente interessante. Primeiro ponto é que a análise de price action do Celista, cara, ela é incrível, extremamente organizada e extremamente didática, onde a gente consegue ver tudo o que acontece no ciclo. Aqui ele nos mostra todos os ciclos do Bitcoin, tá? Eu tô num gráfico semanal aqui. E saca só, a gente sempre forma padrões de cunhas ali quando a gente está vindo em bear market, a gente formou em 2015, a gente formou em 2017 também. Nesse ciclo a gente também formou um padrão de cunha. Depois a gente também tem uma linha de tendência de alta aqui que acaba unindo fundos, tá? Então a gente olha para 2015, essa linha amarela que a gente tem aqui embaixo. Quando a gente olha para 2018, essa linha também amarela que nós temos aqui. E quando a gente olha para esse nosso ciclo, a gente também tem uma linha amarela aqui, que é mostrando uma região de suporte do ciclo. Mas o ponto aqui nem é tanto essas linhas, nem é tanto a cunha, tá? Nem é tanto esses padrões gráficos. O ponto para mim, por que eu vejo o Bitcoin igual um relógio suíço, é exatamente por conta do ciclo dele. Cara, a cada 4 anos a gente tem um ciclo do Bitcoin iniciando e encerrando. E não estou falando do halving.
O halving está no meio dessa parada toda e a gente tem sempre a mesma quantidade de dias para entrar em bear market, para entrar em bull market, para entrar em bull run, pós-halving, pré-halving, antes halving não, né? Pré-halving. A gente sempre tem a mesma quantidade de dias. Olha que louco, cara. É isso que eu quero mostrar para vocês. Se a gente olhar exatamente ali para o nosso movimento Gênesis, né, que é exatamente a primeira alta que a gente tem do Bitcoin, nesse período aqui, a gente tem uma alta ali de 365 dias, um ano de alta. Depois, se a gente vai olhar para o nosso bear market ali, a gente vai ter 400 e poucos dias até a gente encontrar fundo. Depois que a gente encontra fundo do mercado, a gente começa a reverter e vai essa reversão até o início do halving. Olha só, o halving é essa linha laranja que nós temos aqui. Quando a gente olha para essa linha laranja até o próximo topo, se passaram 518 dias. Não sei se você consegue ver aqui, mas tem um número exatamente aqui, ó, 518 dias. Depois a gente entra em mais um bear market, 365 dias ali, até a gente encontrar fundo novamente. Encontrou fundo, a gente vai para o halving. Depois do halving, a gente tem 549 dias do halving até o nosso próximo topo. Por que o celista considera o topo aqui em novembro de 2021? Isso é uma parada que eu expliquei dentro da comunidade on-chain, tá? Quando a gente analisa os dados on-chain, o topo do mercado, nós tivemos um topo de complacência, a gente teve 2 topos nesse ciclo. E aí, quando a gente analisa isso daí, a gente consegue entender quantos dias ali, qual foi o real topo que nós tivemos. E saca só, se a gente analisar do halving até esse topo que nós tivemos aqui, que foi o all-time high do ativo, a gente tem 549 dias, ou seja, o primeiro ciclo lá, não o ciclo Gênesis, né? O segundo ciclo, a gente teve 518 dias de subida. E a gente teve 549 dias de subida no último ciclo. Se a gente der continuidade nessa análise, vou contar ali ó, que o nosso bear market durou 365 dias até a FTX quebrar, saca só, 365 dias até a FTX quebrar, 365 dias para a gente ter o fundo ali do ano passado, 420 ali do ciclo Gênesis. Saca só como as coisas estão batendo. Se a gente analisar que foi formação de fundo nos 15 mil dólares, eu concordo que os 15 mil dólares foi fundo, que a gente não vai perder os 15 mil dólares, mesmo que aconteça alguma recessão, alguma coisa aí no mercado americano, não acredito que isso vá acontecer dentro do Bitcoin, que a gente não vá perder os 15 mil dólares. Mas se a gente analisar isso daqui, a gente vai subir, a gente vai ter o nosso halving, a gente não tem a data exata do halving, tá? Porque o halving, ele acontece com quantidades de blocos, então a gente sabe mais ou menos qual mês que será o halving, a gente ainda não consegue saber o dia preciso. Se a gente for olhar e pensar que o halving vai ser ali em abril de 24, e a gente considerar que nós podemos subir aí durante mais uns 300 dias, ou mais durante 500 dias aí novamente, saca só, a gente vai ter mais ou menos um topo ali para abril de 24, ali para metade do ano de 2024. Calma lá que aí a gente ainda vai chegar em uma data. A gente mais ou menos para metade do ano de 2024, não, metade do ano de 2025, a gente vai chegar dentro dessa região. Se a gente considerar as valorizações que a gente teve nos últimos ciclos, aí a gente pode cravar um alvo entre 157 mil dólares e 173 mil dólares para o Bitcoin. Aí aqui vai um ponto meu. Olha só, isso daqui não faz parte da análise do celista, mas faz uma parte de uma observação minha. Repare que a gente bateu o último topo em novembro. Repare que a gente bateu o topo de 2017 em dezembro. Repare que a gente bateu o topo de 2013 em novembro. Ou seja, a gente sempre bate topo no final do ano. E tem uma explicação por conta disso. Aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Fechamento de ano é ali onde a gente vai pagar mais imposto, onde a gente tem que declarar tudo, onde a gente tem que mostrar o extrato das nossas contas, onde a gente tem que fazer um monte de coisa.
E no final do ano, sempre tem maneiras com que a gente movimente o dinheiro de tal forma que vai ter uma carga tributária menor. Então, todo final do ano é comum a gente ter movimentações financeiras ao redor do mundo. E o Bitcoin sempre bateu topo no final do ano. Final do ano também é uma mudança cíclica, tá? Uma mudança onde as pessoas vão querer mudar de vida, onde as pessoas vão querer realizar, vão querer curtir o próximo ano e tal. Então a gente tem uma mudança aí de vida sempre no final do ano. Se a gente for considerar esses alvos do celista aqui, cara, 157, concordo um pouco com esses valores, tá? 173 para mim já é algo muito acima do que eu espero, mas quem sou eu para simplesmente desacreditar de uma alta até 170, até 200 mil dólares. Mas eu diria que a gente pode bater topo em novembro de 2025 também. E aí a gente vai pensar em movimentos de ciclo. Veja só como que a gente sempre vai estar batendo isso no final do ano. Então, se a gente for olhar para novembro de 2025, olhando para essa análise aqui, vendo o price action, o comportamento do price action, eu diria que novembro de 2025, dia 1º de novembro de 2025, já é o dia para a gente estar saindo do mercado, tirando aquele nosso ano sabático, simplesmente realizando todo o esforço que a gente fez ao longo de 2022 e ao longo de 2023. Eu venho falando para vocês, cara, eu tô aportando desde julho do ano passado, desde 2022, e vou continuar aportando enquanto a gente estiver em zonas aonde a gente está com preço descontado. E lá na frente, eu vou querer realizar todo esse lucro, vou querer curtir tudo isso que foi plantado nesse momento. Então, eu pensaria que 2026 pode ser sim um ano sabático, um ano de curtir um pouco, um ano de desfrutar desse todo esforço que você fez ao longo dessa jornada. Porque eu sei, não é fácil para você estar aqui nesse momento assistindo vídeos meus todos os dias aqui no canal, vendo análise minha, investindo, tendo simplesmente uma confiança de pensar no seu futuro, de pensar lá na frente, beleza? Acredito que sim, essa conta vai fechar e ela vai fechar muito. E não só estou falando para você, como eu estou fazendo isso, tá? Galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira, todo mundo consegue ver quanto eu estou investindo e quando eu estou investindo. E nesses últimos meses eu só venho comprando, só venho aumentando a minha posição nesses ativos, nos ativos criptos, beleza? Porque enxergo que a gente está diante de ótimas oportunidades aí na nossa frente. Bom, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou e se fez sentido para você essa análise, essa imagem tá lá dentro do canal do Telegram, tá? Você pode baixar ela lá e você consegue ver ela de uma maneira melhor. E por favor, deixa aí nos comentários um agradecimento para o Fernando Celista. Só colocar aí, obrigado Celista pela análise, porque deve ter dado um trabalhão para ele chegar exatamente nesses padrões. E eu estou compartilhando aqui com você de maneira gratuita. Fernando, brigadão pela análise. A sua análise realmente é incrível, cara. É um prazer ter você dentro da comunidade. Aprendo muito com você também, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã aqui no canal. Valeu!